Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e eu estou muito feliz hoje por trazer uma pessoa que faz tempo que eu queria que ele viesse, e dentro da agenda dele e das suas atribuições diárias, né, ele conseguiu estar aqui, que é o Dr. Júlio Sarturi, pneumologista, e que vai falar de um assunto que é de interesse de todos, síndrome pós-Covid. Dr. Júlio, é um prazer tê-lo aqui comigo e no programa Fala Doctor, falando de um assunto, né, que a gente não pode sair dele, e até mesmo no teu caso, que é uma experiência muito grande que teve nesses 2 anos, né, nós vamos falar muito a respeito, mas é uma grande satisfação tê-lo aqui no programa Fala Doctor. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite, né, porque é um assunto muito importante agora, né, passado já 1 ano e meio de pandemia, né, e eu gostaria até de iniciar citando uma frase, o primeiro-ministro britânico Churchill, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele largou uma frase assim, que aquilo não era o fim, e não era nem mesmo o começo do fim, mas talvez o fim do começo. E eu acho que nós estamos mais ou menos nessa situação, porque agora nós vamos ter uma carga aí com essa chamada síndrome pós-Covid, que a gente precisa tirar as dúvidas e esclarecer um pouquinho mais. Exatamente. E vamos começar então pelo início, quando foi toda aquela questão da pandemia, que nada se conhecia a respeito, que se teve toda uma mudança, até mesmo na parte científica, que até agora está com muitas pesquisas envolvidas, baseadas também junto com uma parte clínica e assim por diante. Essas pandemias, né, todo mundo sabe, então, são eventos que ocorrem, né, de tempos em tempos, muitas delas aí conhecidas, né, a gripe espanhola, depois tivemos a pandemia da gripe A, e isso sempre leva muitas vidas, né, e é um desafio muito grande para a ciência, para os médicos, para os profissionais da saúde, não só médicos, mas todos os profissionais da saúde que lidam na linha de frente, sem falar nessa questão das perdas de vida, né? Eu acho que essa pandemia, ela vai deixar muitas coisas boas na questão da ciência, né? Mas nós não vamos esquecer mais de situações terríveis, né? Que foram essas vidas ceifadas aí, que infelizmente ocorrem em todas as pandemias, porque pega a gente de surpresa. Mas eu acho que o que mais marcou, e acho que isso é uma coisa muito triste, é justamente essa questão no início da pandemia, a questão da briga, na questão do tratamento, né, em que as pessoas politizaram isso, e isso realmente tornou a situação mais difícil do que ela já era. E da forma como foi tratado, porque no início não tinha um protocolo certo, e variações tiveram muito, né? E a questão das variantes também, tal hora estava tratando de um vírus onde se podia até ter um pouco de conhecimento maior, daqui a pouquinho vinha com uma outra variante, e assim ele foi evoluindo. Sim. Também, e o caso começou a ficar mais complicado para todos. Sim, o que acontece? Então, rapidamente, então, os cientistas se debruçaram, né, nos estudos ali, justamente para poder entender, e muito do que a gente usou, do que a equipe médica no mundo inteiro usou, é o que se sabia de outras situações, né, de outras infecções virais, né? Porque quando ele foi denominado o SARS-CoV-2, que é o síndrome, a doença respiratória aguda, o coronavírus 2, né? Quando ele foi denominado SARS-CoV-2, é porque já existiu né? O foi o da epidemia de 2002 na China, né? E o MERS, que é o coronavírus que causava a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, que foi uma outra epidemia no Oriente Médio em 2012. E hoje, nós vamos falar um pouquinho de síndrome pós-Covid, o que se sabe também é baseado no que esses pacientes apresentaram, os sobreviventes
apresentaram dessas outras 2 epidemias. E foi considerado pandemia no dia 11 de março, né, de 2020. A Organização Mundial de Saúde colocou como uma... mas rapidamente protocolos de possíveis tratamentos foram saindo. Algumas coisas off-label, que a gente chama, ou seja, que não estavam em bula, foram utilizadas, né? Eu acho que o mais importante é o aprendizado e também a humildade de dizer assim, olha, a gente usou algumas coisas, alguns medicamentos que poderiam ter benefício no início e que hoje se sabe que não tem benefício nenhum depois de 1 ano e meio e de já alguns outros trabalhos, muitos trabalhos que já saíram, né? Eu acho que essa questão de modificar o tratamento ao longo do tempo com aprendizado, isso é uma coisa importante, né? Sim. Inclusive ter a humildade de dizer, olha, muitas vezes a gente fez coisas que a gente realmente não sabia, mas logo ali, a partir de junho, vários estudos já bem delineados saíram, por exemplo, como o uso do corticoide, né? Quando usar, como usar, isso foi muito importante e mudou realmente assim bastante a maneira com que a gente tratava os pacientes, né? E o diagnóstico diferencial também entre uma gripe comum e dele se tinha mesmo, né? Então era difícil de pegar, às vezes, se tratar como isso ou aquilo, tanto é que os exames, o exame do Covid, ele era qualquer sinal ou sintoma imediato, até agora, né? Tá sendo feito, né? Vai fazer o teste Covid. Isso é o que a gente chama de probabilidade pré-teste, né? Ou seja, assim, tu está no meio de uma pandemia, né? Com um vírus circulante, né? Que é o SARS-CoV-2. A probabilidade que esta síndrome gripal seja causada por ele sempre foi muito alta. E a gente testou, realmente, interessante que durante o ano de 2020, nós testávamos os pacientes com síndrome gripal, testávamos também para o H1N1. Claro. E interessante que o vírus H1N1 não circulou no nosso meio praticamente não circulou, nós não tivemos casos positivos de H1N1. Né? Então, síndrome gripal era o SARS-CoV-2, né? E hoje, realmente, o número de casos reduziu drasticamente. Esse foi diretamente ao impacto da vacinação. Né? Isso assim, mudou realmente ao longo de março para cá, quando tivemos aquele pico, né? E realmente mudou a história da doença. Claro, temos as questões das variantes, né? E alguns pequenos detalhes assim do quadro clínico, né? Mas que não fazem grandes diferenças. Santa Maria, o comportamento de Santa Maria, né? Vocês tiveram assim toda a equipe, né? A equipe médica, a equipe de enfermeiros, né? Todos, vocês tiveram sempre na frente com muita força, né? Que isso eu mesmo presenciei, onde vocês estavam ali tentando de todos os modos salvar as vidas e sempre foi uma vitória quando se conseguia sair uma pessoa de dentro, né, da ala Covid ali para fora do hospital. Então, eu tive a felicidade assim de aceitar o convite, agradeço até hoje e quero nominar inclusive o Dr. Gustavo Tomé, diretor técnico do Hospital de Caridade, do Complexo Hospitalar, Hospital de Caridade, né? Que me fez o convite para ser o coordenador médico da ala Covid, do Hospital Alcides Brum. E realmente uma felicidade tremenda, porque é uma equipe sensacional. Agradeço a eles assim o empenho, né? Nesses anos todos, assim, desde o pessoal da recepção, o pessoal da limpeza, o pessoal... Depois acabei eu ficando doente, acabei internando alguns dias e realmente assim o pessoal incansável, né? Vocês foram incansáveis e são incansáveis. A equipe né? toda, isso é uma equipe imensa. Exatamente, onde em momentos tiveram médicos de diferentes especialidades tentando achar a causa de que o vírus estava agredindo um órgão, um sistema, para poder achar onde seria a causa maior, uma falta de sódio ou de potássio, ou por vezes até a questão pulmonar, né? Fazia aquela tomografia que aparecia 30%, 40%, 50% do pulmão comprometido, né? Então toda a equipe estava envolvido com isso. Claro. O vírus ele tem essa característica, né? De atingir principalmente o sistema respiratório, o pulmão,
Mas ele determina lesões em vários órgãos, né? Ele causa uma doença multissistêmica. E eu sempre comento isso, que ele é um vírus de cronologia. A primeira semana é uma apresentação, é um mecanismo de como é que ele está agindo. A segunda semana é outra situação, né? Então vem aquela síndrome hiperinflamatória que acaba, muitas vezes, levando o paciente a uma falência de múltiplos órgãos e que, ao longo dos dias seguintes, a gente pode até perder o paciente. Então, realmente foi uma luta imensa. Exato, e está sendo ainda. Pela questão de muitos pacientes que vocês atenderam e que entre os com comorbidade e outros que não tinham nada, esses que não tinham nada, muitos também tiveram problemas severos. Sim. Então, isso é uma questão de imunidade? Aí que está. Num primeiro momento, essa é uma pandemia de um aprendizado absurdo, como eu falei no início, porque nós fomos aprendendo ao longo do tempo. Num primeiro momento, uma mortalidade muito alta em pacientes com idade avançada e com comorbidades. Quando essa doença passa ao longo do transcorrer da pandemia a atingir as pessoas de meia idade, adultos de meia idade, a gente começa a ver casos extremamente graves em pacientes sem doenças prévias, né? Então, o que é isso? É aquilo que a gente já estava aprendendo e entendendo, que o vírus ele provoca uma hiperinflamação a partir da segunda semana, né? E aí é que está. A pessoa com uma imunidade adequada responde de forma exagerada a essa agressão viral. E essa resposta exagerada é que acaba podendo matar o paciente, né? Então, às vezes, um paciente com uma imunidade normal, boa, ele acaba entrando em falência de múltiplos órgãos, indo para uma UTI, fazendo aquela infiltração pulmonar difusa, que a gente chama de síndrome do desconforto respiratório agudo, ou SARA, né? Que antigamente se chamava SARA. Entrando em insuficiência respiratória e falência de vários outros órgãos em função disso, dessa hiperinflamação. Sem falar de uma característica interessante que já se descobriu logo no início, ali em fevereiro, março de 2020, que é essa característica do vírus de provocar microtrombose, né? Micro e macrotrombose. Então ele altera todo o sistema de coagulação, faz lesão do vaso sanguíneo, né? E isso provoca trombose que pode ocorrer em vários órgãos. E esta trombose, ou microtrombose, levando à falência do órgão também. Então nós temos realmente uma, que a gente chama de tempestade de citoquinas, né? Uma tempestade inflamatória e com eventos trombóticos a partir da segunda semana, que realmente foi o que acabou levando muitos pacientes, né? Além da situação normal de pedidos de exame, teve assim um exame que se destacou mais nessa fase Covid? Eu acho que se for mais apresentou. Na verdade a gente tentou em vários serviços do mundo afora, se tentou montar protocolos, né? E isso também vai de cada cidade, de cada região, de cada país, na questão da possibilidade de fazer, da facilidade de fazer determinados exames. Por exemplo, a gente viu muito assim que os protocolos ingleses, como é um vírus que atinge o primeiro sistema respiratório, os protocolos ingleses eram basicamente fazer raio-x de tórax, não era tomografia, né? Os protocolos chineses era tomografia de rotina e sequenciais, inclusive, né? O americano fazia com um pouco mais de consciência, né? Nós aqui conseguimos, estruturalmente, ali no Hospital Alcides Brum, que nós denominamos ao longo da pandemia de chamar Hospital Covid, né? Conseguimos rapidamente fazer. Tanto que no início, quando era difícil de fazer, ou demorava para ser o resultado do RT-PCR, do teste que detectava o vírus, que levava, nos primeiros meses, levava até 36 horas. Sim. Hoje nós temos o teste, às vezes, em 2, 3 horas, né? Sim. Lá no início a gente fazia o diagnóstico já pela tomografia computadorizada, então era interessante isso. Então tinha uma estrutura ali que foi sensacional ao longo de toda a pandemia, com o pronto-socorro separado, sim, com um tomógrafo separado. Isso, poucos lugares do mundo tinham essa estrutura. Estão gostando, né? Eu disse que seria uma ótima entrevista. Daqui a pouquinho, em poucos minutos, estaremos para o segundo bloco. Até breve!
Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor. Presente em todos os momentos da sua vida. O assunto está tão bom que até no intervalo eu enchi ele de pergunta. Não, capaz. Mas é o seguinte, ó, a gente vai falar, claro, de síndrome pós-Covid, mas foi muito importante o que o Dr. Júlio Sarturi falou antes, até mesmo para nós saber de um modo geral. E então, até mesmo quero que ele fale agora a respeito da vacina, para depois a gente começar, então, o nosso assunto pós-Covid, que tem muita gente aí que está passando por dificuldades e que vai precisar de ajuda por muito tempo. Né, doutor? Exatamente. Mas com relação à vacina, estava me perguntando, foi o que mudou, né? A história natural dessa pandemia, o rumo dessa pandemia está mudando com a vacina. Existem as polêmicas, obviamente, que as vacinas, quer dizer, o nosso recorde de criação de uma vacina tinha sido, até pouco tempo, a vacina do sarampo, que tinha dado em torno de uns 4 anos para ser feita, né? Aproximadamente isso. Essas vacinas elas foram feitas em alguns meses, né? E isso gerou na população uma certa desconfiança, né? Mas realmente, assim, hoje as tecnologias desenvolvidas, né, para a produção de vacina elas vão ficar. As vacinas todas elas têm características diferentes, mas elas são seguras. Todas as que estão no mercado são seguras, né? Todas elas têm a sua efetividade, e essa questão da efetividade da vacina, as pessoas têm que entender por que não é 100%. A vacina da gripe não é 100%. A vacina da gripe hoje, ela gira em torno, a sua efetividade, em torno de 70%, né? De 60% a 70%. A vacina da pneumonia, né, que nós temos vacina para pneumonia, gira em torno de 60%. Ou seja, ela não é 100%, né? Porque isso tem características diferentes. E, claro, tem umas vacinas que podem ter alguns efeitos colaterais, isso é importante que se fale, né? Mas que nada se está no mercado, ela está liberada, claro, com base em evidência científica, né? Que é importante. Que é importante. É e todas são. A vacina... gosto muito daquela frase de vacina boa é a que está no braço mesmo, né? É que está no braço. É isso aí. E fazendo sua função. Exatamente. E falando agora em pós-Covid, em síndrome pós-Covid, as situações variam de dor muscular, dor articular, parece que a pessoa está infartando, às vezes não parece que a pessoa está com pneumonia, com uma dor nas costas e não é. Então, se criaram vários sinais e sintomas no corpo, no organismo, em que vocês da área médica estão tratando essas situações, certo? O que é importante colocar aqui, é um termo que está sendo forjado agora. Olha aí. Agora que eu digo, obviamente, ao longo da pandemia, né? As primeiras notícias da síndrome pós-Covid ou Covid prolongada, até o nome ainda não está bem definido, porque questões de definição conceituais ainda também não estão bem definidas, eu já vou falar agora. As primeiras notícias que se teve dessa síndrome foi a partir da primavera no hemisfério norte do ano passado. Então ali, maio do ano passado, né? Quando os pacientes, os primeiros casos, começaram a se recuperar e começaram a apresentar a manutenção de alguns sintomas, né? O paciente continuava com alguns sintomas.
Claro que a comparação foi feita com o SARS-CoV-1, né? Com aquela infecção de 2002, que deixou muitos pacientes sequelados, né? Mas o termo síndrome pós-Covid, o que é, na verdade? São os sintomas que se prolongam além de 4 semanas da doença aguda, né? Já tem alguma literatura que está dividindo em doença aguda, subaguda, que vai de 3 meses até 12 semanas, né? Desculpa, de 30 dias a 3 meses, isso seria o subagudo, e doença crônica além dos 3 meses. Mas assim, a literatura ainda não se definiu num termo que o mundo inteiro vai utilizar. O que se sabe é o quê? Passados os 30 dias, o paciente está persistindo, muitos pacientes estão persistindo com falta de ar, com fadiga, com dores articulares, né? Com perda de cabelo, com distúrbios de cognição, ou seja, perdas de memória, né? Depressão, ansiedade. E isso tem variado de 10% a 35% dos casos, dependendo da literatura. A maior parte da literatura que eu acabei revisando é uma literatura europeia, dos centros europeus. Por quê? Porque realmente, no Ocidente, o primeiro impacto da Covid-19 foi no continente europeu, né? Sim. Vimos aquela situação bem difícil na Itália, né? Naqueles primeiros meses. Então, os primeiros artigos de síndrome pós-Covid estão vindo, né, realmente da Europa. E tem variado bastante. O que se sabe? Que ao longo dos primeiros 6 meses, esses sintomas eles estão diminuindo, mas muitas pessoas estão ficando com sintomas e com perda de qualidade de vida, né, que isso é uma coisa muito importante. A questão maior, eu acho, é que a gente ainda não entende bem o porquê disso. Será que isso é da hiperinflamação do vírus? Ou será que isso é de pacientes que já tinham doenças prévias e que agravaram as suas doenças? Tem um estudo bem recente, agora de questão de uns 2 meses atrás, do inglês, né, do Imperial College de Londres, justamente tentando colocar quais os fatores de risco, quem são as pessoas que poderão ficar com sintomas mais arrastados. Então eles colocam ali aquelas pessoas que na primeira semana tiveram mais de 5 sintomas, né? Entre tosse, falta de ar, febre, dor de garganta, perda do olfato, né? Pessoas com idade mais avançada, né? E pessoas com um índice de massa corporal muito alto, né? São os fatores de risco para este estudo de 4.100 pacientes na Inglaterra. Agora, tem outros estudos dizendo que não, e sexo feminino, né? E não, talvez não tenha nem relação com a idade. Talvez os que... tem um estudo grego, por exemplo, que diz que quem ficou com mais sintoma pós-Covid foram as pessoas de 40 a 60 anos de idade, ou seja, adultos de meia idade. Sim. Então, realmente, assim... No Brasil já estão fazendo algo? Tem muito, sim. Centros de reabilitação, né? Que são muito importantes. Então, a Universidade Franciscana, que eu tenho a satisfação de ser professor do curso de medicina, tem, com o grupo da fisioterapia, um centro de reabilitação para as pessoas já com pós-Covid com problemas musculares. Sim, e com isso acaba aquele momento que falou ali da questão de já ter a doença, desencadeou naquele momento e agudizou. E então essa pessoa, ela só faltou, ele foi o causador desse desencadeamento de algum problema que ela já tinha. Sim, são várias as hipóteses, né, para síndrome pós-Covid. Né? Claro que a primeira delas é a lesão direta do vírus. Por exemplo, vamos falar um pouquinho da perda do olfato, certo, que é uma coisa que as pessoas comentam muito. Claro que, por que eu estou aqui hoje falando da síndrome pós-Covid? Porque como o SARS-CoV-2 atinge mais o sistema respiratório, né, as pessoas têm muito sintoma respiratório e acabam vindo para os infectologistas, obviamente, para os pneumologistas, queixando de outros sintomas. Quando esses outros sintomas
problema de cognição, problema de olfato, fraqueza muscular, se perpetuam, por mais de 3 meses a gente acaba encaminhando para especialistas. Né? Lapso de memória? Lapso de memória, que é muito importante, né? Que é muito frequente, inclusive, a queda de cabelo. A queda de cabelo. Que é muito frequente também. E os especialistas de cada área estão tomando as suas devidas atitudes, e estudando também, e aguardando estudos, né, mais robustos. Né. A questão da perda do olfato, por exemplo, a gente sabe que ocorre em 60% dos casos de Covid-19, 60% dos casos. Tem uma pequena variação nesta frequência, parece, com as variantes, né? Com alguma diferença. Mas se sabe que vários vírus provocam isso, a perda do olfato. Só que no SARS-CoV-2, na Covid-19, ele se prolonga por mais tempo. Né? Então, passando de 15 dias, aí ele precisa de uma atenção maior. E uma dessas, os otorrinos estão fazendo isso, e fazendo talvez o que se denomina de fisioterapia do olfato, né? Que são exercícios com vários aromas, 2 vezes por dia, com aromas diferentes. Estímulo, né? O estímulo, exatamente. Mas isso também é por lesão do vírus direto nas células epiteliais olfativas e também por lesão do vírus em vias de condução para o sistema nervoso central. Sim. Então, realmente, tem várias hipóteses aí. Sim. E aí, pessoal, estão gostando? Pois é, já estamos indo ao final do nosso programa, infelizmente. Tem muito assunto ainda pela frente, mas não vai faltar a oportunidade de convidar o Dr. Júlio e vir falar mais a respeito. E como sempre, eu peço sempre a deixar uma mensagem no final desse programa para esse público que está nos assistindo. A mensagem é que realmente, assim, eu acho que estamos talvez no começo do fim, né? Mas que jamais nós deixaremos os cuidados de lado. Vacina em primeiro lugar, né? Eu acho que nós precisamos voltar às nossas vidas, obviamente, todo mundo está esperando isso, mas a máscara vai nos acompanhar, o álcool gel vai nos acompanhar, né? E com isso tiramos muitas lições, né? Fica claro essa dor das perdas, né? Que não foram poucas, e a gente tem que se preparar, né? Porque, obviamente, a nossa área é isso, é de aguardar futuros impactos. Exatamente, né? Se cuidar também, né? Exatamente. Acredito que está cada vez melhorando, porém as pessoas têm que se conscientizar de que o que veio no sentido de biossegurança, dos cuidados, lavar a mão, né? Usar a máscara, então tem que manter esses cuidados, exatamente, né? E eu quero deixar aqui uma gratidão muito grande, e aproveitando que ele está aqui, em teu nome, Dr. Júlio, e de toda a tua equipe, que estiveram junto com a minha esposa, né? Foi um anjo, certo? Junto com o Dr. Daniel Silva, o Dr. Oliveira, o Dr. Júlio Batistella, entre tantos outros, as enfermeiras, técnicas, entre todos que estiveram acompanhando ela e todos os pacientes até hoje. Mas eu quero te deixar aqui de coração o meu agradecimento e o agradecimento da família, né? Pelo momento intenso que nós tivemos, né? Quando eu peguei Covid, a Clarinha pegou, menos o Diogo e a Kari, né? Que teve. Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né? Por vocês fazerem tudo o possível e o impossível, e hoje ela está aí, né? Dando aula, dando, né? Aquela energia que todo mundo conhece. Então, muito obrigado. Obrigado. De coração. Obrigado. E é isso, pessoal. A gente se emociona também no programa Fala Doctor, até mesmo porque o Doctor está aqui, né, falando do seu dia a dia, e é um programa que está se estendendo para todo mundo, como eu já falei, já cruzou fronteiras. Gente dos Estados Unidos entra em contato comigo falando que está muito bom, da Europa também, né? São amigos que estão lá, né, por toda essa vida que eu já tive, viagens e tudo, e que aqui, do meu lado, sempre vai ter um Doctor falando para vocês o que ele mais sabe do dia a dia, e que isso é para levar saúde, bem-estar e qualidade de vida para vocês. Que tenham todos uma noite abençoada. Até a próxima.